Boa noite, gente. Agradecer a casa, né, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu e a colega Berenice, nós somos voluntários do CVV. Atualmente eu coordeno a Comissão de Desenvolvimento de Voluntários, mas também sou plantonista. E a Berenice também é plantonista no CVV e ela trabalha em várias comissões, que a gente é dividido por comissões, mas é aquela coisa que a gente está no lugar que precisa e na hora que chama. Falar um pouquinho do CVV, é Centro de Valorização da Vida, é um trabalho de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Ele existe no Brasil há 55 anos, em Belo Horizonte tem 40 anos e a nossa sede é na Nova Suíça, na Rua Desembargador Barcelos, 1286. E de tempo em tempo, né, a gente faz o PSV, que é Programa de Seleção de Voluntários, buscando novos voluntários. E como que é feito esse trabalho? Pelo telefone, no posto Nova Suíça, ele é feito pelo telefone, atendendo as pessoas. E a proposta é que a gente faça isso 24 horas por dia. Atualmente, nós estamos com voluntários no plantão de 7 às 23 horas, faltando para o Corujão, que a gente chama, que é de 23 às 3 e de 3 às 7 da manhã. É um trabalho que a gente faz através da escuta. E as pessoas que se sentem angustiadas, deprimidas, elas ligam para o CVV e é atendido por um voluntário. Ela não precisa se identificar, ela não precisa, basta ela ligar e falar, e aí a gente faz esse trabalho de acolhimento, de atendimento. Fazemos também o trabalho presencial. No Brasil, né, o CVV atende ainda por voz, por chat, e ainda tem os outros trabalhos, porque CVV, Centro de Valorização da Vida, é o programa. E tem o CVV, que é o trabalho de apoio emocional, tem uma clínica em São José dos Campos, tem outros trabalhos que fazem ajudando as pessoas que estão angustiadas. E atualmente, né, faz 4 anos agora, o trabalho, o CVV foi reconhecido pelo Ministério da Saúde, porque a questão de suicídio, né, o Ministério reconheceu que é uma questão de saúde pública. A estatística fala que no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa suicida. No mundo, a cada 40 segundos. Então, reconheceu-se, né, que e hoje o Ministério da Saúde, de alguma maneira, ele apoia um pouco mais o CVV, de uma maneira mais efetiva. A gente está trabalhando numa proposta, né, que começou há 2 anos também, que é do número 188, porque o CVV em cada estado, né, ele atende com o número do estado. Atualmente, ele atende com o número 141, já foi um ganho muito grande do CVV esse tridígito. E agora, em 8 estados do Brasil, está atendendo com 188, que é 0800, então fica muito mais fácil. Minas Gerais ainda não está ligando 188, mas já está atendendo 188. E a ideia e a proposta é que até o final desse ano tenha 100 postos no Brasil. Atualmente nós somos 91. E fazendo esse trabalho, né, de acolhimento e de atendimento às pessoas. As pessoas, para fazer, né, para ser voluntário, faz o PSV, que é Programa de Seleção de Voluntários, que compreende a primeira semana, que são 5 aulas, e depois as pessoas que forem aprovadas nessa seleção, elas passam por 8 semanas de estágio, que é no posto de um treinamento que a gente faz de simulação de papéis e estudo mesmo de como atender essas pessoas. A gente deixou ali, né, o Henrique colocou ali o endereço, se alguém tiver, né, quiser participar. E mesmo que não tenha, né, disponibilidade para ser voluntário, pode ir fazer o curso, que eu acho que, eu falo que quando a gente começa o curso, às vezes tem 60, 70, 80 pessoas no auditório. Com a seleção, porque uma coisa é eu querer ser voluntária, e outra coisa é eu ter habilidade para fazer. Então, cada um desenvolve a habilidade que tem, né? E às vezes a gente termina o curso com 30 pessoas, mas eu falo que não tem problema nenhum. 80 pessoas em Belo Horizonte já conhecem o trabalho, e isso é que é importante. A proposta do CVV é que mais pessoas, cada vez mais, possam estar conhecendo o trabalho.
Então, depois, ao final, se alguém quiser fazer alguma pergunta mais específica sobre o CVV, tá? A gente pode falar, tá bom? Nós vamos começar a falar um pouquinho agora, né, sobre esse tema que a gente desenvolveu já em outros lugares e que não só para o CVV, mas, né, nas nossas relações, a gente sente da importância dele, que é a arte de ouvir. Nós vamos começar com um vídeo bem pequenininho, tá? Só para dar... No CVV a gente faz um trabalho que a gente chama de zeramento, que é buscar realmente a pessoa, né, o voluntário acalmar para começar o trabalho. Então, nós vamos considerar como se fosse um zeramento esse vídeo, né? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Então, quando a gente fala, né, sobre essa questão de ouvir, sobre a arte de ouvir, e a gente aprende, através do trabalho do CVV, a gente aprende como que é bonito isso, como que é possível fazer isso de uma forma bonita, como que é maravilhoso poder ouvir alguém dentro de alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente faz, né? Tem um ditado que fala que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, e a maioria do tempo a gente inverte, né? A gente mais usa a boca do que o ouvido. Às vezes as pessoas chegam para conversar com a gente e por uma série de questões de aprendizado mesmo, né? A gente usa muito mais a boca, a pessoa vem para ser ouvida, não importa se no CVV, se no atendimento fraterno, se um amigo que chega buscando, né, ser ouvido, e eu disparo a falar. E eu atropelo essa pessoa. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre o que a gente está chamando de arte de ouvir. Como que é possível a gente fazer esse trabalho, fazer esse exercício, que eu chamo do exercício de amor, que é ouvir o outro realmente dentro da proposta dele e não dentro da minha. Relação de ajuda é o que a gente chama desse processo, né, de quando eu estou disponível para ouvir o outro. O que a gente entende por relação de ajuda? O que para mim é esse termo, relação de ajuda? Relação de ajuda é alguém que procura, não importa se na minha casa, se no CVV,
se num posto de saúde, se dentro do ônibus quando está angustiada, se no ponto do ônibus, mas é o exercício que acontece, a dinâmica que acontece entre alguém que procura e alguém que pode ajudar. A partir daí, o encontro dessas duas pessoas, o encontro de propostas diferentes, mas que tem tudo a ver uma com a outra, começa a acontecer a relação de ajuda. O que traz a pessoa que procura ajuda, a pessoa que procura falar, a pessoa que procura alguém para ouvi-la? Que tipo, e quando eu falo o que traz, que sentimento traz essa pessoa? Eu estou ali em algum lugar no CVV, num espaço onde é possível fazer isso, onde eu estou voluntariamente disponível para ouvir o outro. Aí vamos refletir um pouquinho, o que traz essa pessoa que chega e precisa ser ouvida? A primeira coisa é uma ansiedade muito grande, porque ela não sabe se vai realmente ser ouvida, ela não sabe se vai ser compreendida, ela não sabe se vai ser aceita no que ela está falando, ela não sabe se ela vai encontrar a única coisa que ela busca realmente, que é um ombro amigo para ela poder desabafar. Outra coisa que ela traz é uma timidez muito grande. Naquele momento, ela está precisando de alguém. E isso faz com que ela se sinta, às vezes, inibida, às vezes tímida, às vezes sem graça, de realmente ter para falar alguma coisa que aproximar de alguém. Ela traz uma tristeza. E às vezes, e a gente vê muito isso lá no CVV, que às vezes as pessoas nos ligam para falar de coisa boa. Não, mas você está falando de tristeza? Porque imagina ter que ligar para um trabalho, para um local onde as pessoas me ouvem para eu contar coisas boas. Porque às vezes a coisa, para mim, ela é muito importante, mas para as pessoas que eu vou contar não é nada. Não faz muita diferença. Então eu preciso buscar alguém que realmente possa estabelecer essa relação comigo para eu contar o que eu estou sentindo. Outra coisa, são uma série de conflitos que ela vem, porque o ato de desabafar, né, significa aquela coisa que está toda embolada e que eu preciso falar. E eu desabafo os meus sentimentos. E normalmente não é um só. 1000 coisas passam na minha cabeça, 1000 coisas passam pelo meu coração, e isso vai me sobrecarregando e vai nublando a minha capacidade de definir meus caminhos, de escolher o que é melhor para eu fazer. Outro sentimento é de angústia, né? Ela traz uma angústia muito grande de não saber se está certo ou errado, se faz ou se não faz, de poder sentir aquilo. Às vezes ela não tem nem espaço para aquilo, porque às vezes a gente ouve pessoas falando, na minha casa não tem como eu desabafar. As pessoas não me ouvem, outras falam, eu tenho um monte de filho e eu não posso chorar perto do meu filho, eu não posso falar essas coisas, porque senão eles vão me sentir como uma pessoa fraca. Então é uma série de sentimentos que essa pessoa traz. Sentimento de menos-valia e baixa de autoestima. Quem sou eu do outro lado, né? Quem é essa pessoa que está para ajudar? Aí tem a ver com cada um de nós, à medida que a gente se disponibiliza para ouvir o outro. Quem sou eu não tem a ver com a identidade, o lugar onde eu moro ou o meu nome, não, né? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que eu trago para oferecer? Eu me disponibilizo a ser voluntário de CVV, eu me disponibilizo a numa casa espírita trabalhar com atendimento fraterno, eu me disponibilizo ali na esquina conversar com as pessoas que precisam. O que eu trago para oferecer a essas pessoas que chegam com todos aqueles sentimentos, né, que a gente falou, angústia, tristeza, conflito? O que eu trago para oferecer? Porque ela vem buscar alguma coisa. Com certeza ela vem buscar alguma coisa. Então, o que eu trago para oferecer a essa pessoa? O que eu espero dessa pessoa? Porque é muito interessante, quando eu disponibilizo a falar com alguém, né? Se a gente for parar para perceber, alguém fala assim, não, eu preciso falar com você. Eu já começo a pensar, o que será? O que será que ela quer falar comigo? O que será que eu tenho para responder? Sobre qual assunto será que ela quer falar comigo? Então é isso. O que eu espero dessa pessoa? Quem é essa pessoa que está vindo falar comigo? O que eu penso sobre essa pessoa? Às vezes é uma pessoa que já conversou comigo N vezes, mas ela quer de novo, né? Ela busca um atendimento fraterno e ela busca um dia, busca outro no CVV.
Ela liga de manhã, ela liga na hora do almoço, ela liga à noite. No nosso trabalho tem uma coisa que é básico no CVV, que é o sigilo. Então, não que eu saiba, não que o meu colega que deixou o plantão na hora que eu pego, ele me conta. Mas ela me fala, eu já liguei de manhã, quem está falando é Norma? Oi, Norma, eu já falei com seu colega de manhã, eu já falei na hora do almoço e agora eu estou falando com você à noite. Aí automaticamente bate na gente, né? O que será que ela quer ainda falar comigo? Mas certamente tem, porque senão ela não ligaria. Às vezes ela não sabe o que quer falar, ok, mas ela está se sentindo extremamente sozinha e ela precisa falar com alguém. A ideia da relação de ajuda, então, é alguém, né, ajuda de alguém que está disponível para oferecer. Volta. A ideia da relação de ajuda. Eu até consigo falar, gente, mas isso aqui é complicado para mim. Isso. Ajuda de alguém que está disponível, ajuda que alguém que está disponível pode oferecer para alguém que precisa. Então, eu estou disponível e alguém precisa. Então, a relação de ajuda estabelece dentro disso. Para baixo, né? Para baixo. Como que acontece essa relação de ajuda? Então, como que acontece esse encontro de alguém que precisa com alguém que busca esse processo, que busca essa ajuda? No CVV tem alguma coisa que a gente chama do Triângulo das Bermudas. O que é isso, tá? A pessoa, quando ela chega, é um indivíduo. Às vezes ela fala o nome, ela sem necessidade de falar o nome dela, de falar a profissão, e aí ela começa a relatar o problema. E em cima são os pensamentos, sentimentos e ações. A gente pode parar e refletir um pouquinho. Quando alguém vem contar um caso para mim e precisa desabafar, embola tudo, né? Não porque eu perdi o emprego agora e eu estava fazendo faculdade, agora eu não sei como que eu vou fazer, porque eu estou muito triste, que eu queria fazer medicina, mas o dinheiro não vai dar. E ela vai falando, e ela vai falando. E qual que é o nosso papel? Qual que é o papel da pessoa que está disponível para ouvir? Enquanto o emprego que ela perdeu, pode ser até que eu tenha uma outra empresa e que ela possa trabalhar lá, mas não é isso que ela está buscando. O que ela está buscando é falar sobre o sentimento dela, sobre a dor de ter perdido o emprego, sobre a dor de não saber como ela vai tocar a vida dela para frente. Então, ela fala sobre todas as coisas, ela passa por todos os pontos. Nós, a pessoa que está disponível para ouvir, realmente para ficar com ela, a ideia é que fique na pessoa, ali a gente entende como sentimento. Por quê? Ela, enquanto indivíduo, ela caminha e o problema dela, às vezes, não tem como a gente resolver. E mesmo que tenha, tá? Daqui 2 meses, ela precisa, de novo, de desabafar sobre alguma coisa, só que esse outro problema não tem como eu resolver. Então, é aquele momento em que eu preciso refletir. Quando a pessoa vem desabafar para mim, quando ela vem me procurar para um desabafo, qual que é a minha postura? Qual que é o meu papel naquela situação? Aí nós vamos entender que dentro dessa arte de ouvir, ela vai falar sobre tudo e a ideia é que eu fique realmente no sentimento. Porque a partir do momento que ela descobre, que ela dá conta, que ela desabafa dessa dor, dessa tristeza, ela encontra o caminho dela. Ela encontra a solução para a vida dela. Não é isso que acontece com a gente? Às vezes tem um problema, a gente está tão aflito que a gente não consegue encontrar saída. No CVV, dentro do trabalho que a gente faz de prevenção ao suicídio, o que a gente entende é isso. Tem uma estatística que fala que de cada 10 pessoas que suicidam, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Se a pessoa pudesse ser ouvida, se ela pudesse desabafar, ela encontraria uma outra saída que não a saída do suicídio. Ela conseguiria resolver e conseguiria entender que o problema dela não é tão mais difícil, não é tão mais complicado e que existe sim uma outra saída. Porque, falando da questão do suicídio,
a gente entende que a pessoa que suicida, ela não quer se matar, ela quer ficar livre daquela dor. E se eu posso falar da dor, eu fico mais tranquilo. E tirando, não é, exatamente a questão do suicídio só, mas a nossa necessidade de poder falar sobre o que a gente sente, de ser ouvido realmente. Uma coisa é ser ouvido, é aquela coisa de disponibilidade. Outra coisa é quando alguém me escuta, escutando uma série de outras coisas também. Então, o meu sentimento é de menos-valia, porque eu não sinto que eu sou importante para a pessoa naquele momento. Mas voltando, como que a gente estabelece então essa relação de ajuda? É no momento em que realmente eu paro para estar com a pessoa no sentimento dela. Elementos necessários para ouvir o outro. Aí nós vamos pensar o seguinte: eu sei ouvir, eu tenho, não tenho nenhum problema auditivo, então eu sei ouvir. Mas aí vamos refletir um pouquinho: será que eu sei mesmo? Será que eu sei ficar com a pessoa no momento que ela está precisando falar? Será que eu sei acolher essa pessoa? Será que eu sei compreender essa pessoa? Então, nós vamos olhar a primeira questão da compreensão. Porque no momento que alguém vem falar para mim, eu sou ser humano, falho como todo mundo. E a partir de um certo momento que a pessoa vem, e às vezes acontece de repetidas vezes ela vir falar a mesma coisa, começa a me dar um certo incômodo, Por que que não muda? Tem tanta solução, por que que ela ainda não encontrou o caminho? Então, o primeiro ponto é a compreensão. Compreender que naquele momento a pessoa está vivendo aquilo que ela dá conta. Não adianta eu querer tirá-la daquele processo antes dela estar pronta para aquilo. Então, o primeiro ponto para eu ouvir a pessoa é compreender que ela está vivendo aquilo que é o que ela dá conta, porque senão eu começo a julgar. E a gente julga. Então, que pelo menos eu não condene e ache que ela está fazendo, que ela está desperdiçando o meu tempo. Então, a compreensão é extremamente importante. O respeito. Ouvir o outro respeitando é ouvir na medida do sentimento dele. Não é porque alguém liga para mim falando que perdeu o celular e o outro liga falando que perdeu o filho, que eu vou achar que quem perdeu o celular não tem direito de falar, não tem direito de sofrer. Naquele momento é importante para ele. Então, a medida não é minha. Para eu ouvir o outro, para exercitar essa arte de ouvir, eu tenho que entender que o motivo do outro é o dele, que precisa ser respeitado, que não cabe a mim mensurar se ele deve sofrer mais ou menos a partir do que ele está me falando. A aceitação. Nossa, Norma, mas a pessoa fala a mesma coisa, tem 2 anos que ela liga e está falando a mesma coisa. Eu preciso aceitar que aquela pessoa só dá conta de fazer aquilo naquele momento. Eu preciso aceitar que ela não saiu daquele processo porque ela ainda não deu conta. E a aceitação passa por uma outra coisa também muito interessante e importante da gente perceber. Quando eu ouço alguém, às vezes, se eu usar um filtro, disso é certo, isso é errado, nossa, que absurdo, nossa, que coisa bonita, nossa, que coisa porca que essa pessoa fez, nossa, que coisa abominável, eu vou cortar essa relação de ajuda, eu vou começar a rejeitar a pessoa. Então, eu não preciso aceitar o que a pessoa traz a nível de relato, mas eu preciso aceitar que tem um ser humano por trás daquela conversa. Todas as nossas ações, elas são movidas por algum motivo. E às vezes o motivo do outro está sofrendo, está vivendo aquilo, pode não ser uma coisa que eu aceito de jeito nenhum. Mas é um ser humano. E é o ser humano que eu vou atender. É o ser humano com quem eu vou conversar. E não com o problema que ele está trazendo. Por isso, dentro daquele triângulo, eu não posso relacionar com o problema. Porque muitas vezes o problema vai de encontro a uma série de coisas que eu não aceito. Mas tem um ser humano ali. E é o ser humano que está buscando um ouvido amigo. Confiança. Por que a gente fala que na arte de ouvir, eu não dou conselho, não dou sugestão, não critico? Porque eu preciso desenvolver a confiança no ser humano. Se eu começo a dar uma série de conselhos e o caminho, eu estou fazendo com que a pessoa perceba ou sinta que ela não é capaz de encontrar as próprias soluções.
E se eu tenho uma confiança na tendência, uma coisa que a gente chama de confiança na tendência atualizante do ser humano, ou seja, na capacidade de no tempo dele, ele desenvolver e ele crescer, eu vou ouvir o sentimento e acreditar que ele vai mudar. Mas de acordo com o propósito dele, de acordo com o tempo dele, de acordo com a medida dele. Não tem como eu antecipar aquilo. Às vezes a gente fala, né, e um exemplo que eu dou no CVV, eu tenho 1000 respostas para o problema da pessoa. Isso é bacana, eu conheço muito, eu já tenho muitos anos de CVV e eu já vivi muito, sou muito experiente. Só que eu não sou eterna. E eu começo a resolver a vida da pessoa. E aí lá para daqui X tempo, eu não sei quanto tempo eu vou viver, nem vou ficar no CVV. E a pessoa fala, eu vou ligar para lá que a Norma tem uma solução para me dar, e a Norma não está lá. E aí como que fica? Porque a Berenice, que é voluntária também, ela não faz isso. Ela respeita o outro e ela permite que o outro descubra as próprias respostas. Então, além de eu estar prejudicando o outro, né, eu estou fazendo com que ele se sinta incapaz. Eu não estou ajudando a crescer nesse processo que eu acredito e que eu confio que ele é capaz enquanto ser humano. Se ele é compreendido, respeitado, aceito, ele caminha, ele desenvolve, mas não no meu tempo e no tempo dele. Porque ele tem a vivência dele, que não é a minha. Humildade. Como que eu vou lidar com essa questão, né, de humildade? De novo, né, a gente é ser humano e nesse momento eu estou disponível para ouvir. Tem um botãozinho que eu tenho que maneirar em mim o tempo inteiro. Porque ele está precisando. Então, se eu não tiver uma consciência muito grande dessa humildade, eu vou feri-lo extremamente. E às vezes eu mostro essa não humildade na minha postura, no meu comportamento, no tom de voz que eu converso com ele, nas receitas que eu dou para ele, porque eu começo a mostrar e aí ele busca, não, Norma, você sabe tudo. Não, você dá conta de fazer as coisas e eu não. Então eu preciso muito, né, para estar com o outro, que é um ser humano, tanto quanto eu, trabalhar a minha humildade. E também o exercício de nivelamento. Naquele momento que eu estou conversando com o outro, eu não sou mais nada que além dele. Só que eu estou de um lado, supostamente mais tranquila, mais equilibrada, dando conta de estar do lado de quem ouve. Mas eu sou tão ser humano quanto ele. Hoje sou eu, amanhã é ele. Então, de repente, amanhã é ele que vai estar me ouvindo. Então, eu preciso entender que eu não preciso ter nenhum grau diferente dele, a não ser estar emocionalmente um pouco mais tranquilo. É lógico que se alguém, né, eu estou na minha casa e alguém chega para conversar comigo, e isso é fora do CVV, eu estou no meu trabalho e alguém chega para conversar comigo, é porque supostamente a pessoa percebe que eu estou um pouquinho melhor. Agora, não é porque eu estou melhor que eu tenho que ter todas as regras e normas e receitas para passar para essa pessoa. Então, uma coisa muito interessante que a gente precisa refletir. Se eu começo a dar conselho, a julgar, a criticar ou a dar receitas, eu não estou praticando nem a humildade, nem o nivelamento. Porque eu me coloco nesse momento como alguém que sabe tudo. E não tem nada pior. Vamos refletir um pouquinho, todos nós já vivemos uma situação em que a gente precisa desabafar com alguém. E que alguém dispara, antes de ouvir, começar a dar receita, começar a julgar. Não faz isso não. Você sabia que ia dar errado, por que você fez? Mas eu te avisei, tem o tempo que eu estou te mostrando, todo mundo sabia que não ia dar certo. Imagina o tanto que isso dói lá dentro da gente. Porque embora isso tudo que todo mundo fala, eu vivi aquilo naquele momento. E eu não preciso ser culpabilizada de jeito nenhum pela minha vivência. Empatia. Empatia é aquele exercício de me colocar no lugar do outro. Eu só consigo realmente ficar com o outro no momento que ele está desabafando, no momento que ele está trazendo as suas dores, se eu consigo ir para o lugar dele e perceber exatamente o que ele está sentindo. É a questão de perder um filho ou perder um celular. Eu tenho um celular, comprei com muita dificuldade, e aí acontece que eu perco ele. Aí eu sei onde que dói. E aí quando alguém vem e fala comigo, eu sei exatamente onde que dói. Então, se eu consigo sair do meu bem-estar e na conversa ir para o lugar do outro, eu vou compreender por que ele está fazendo alguma coisa que eu acho errado.
Eu acho, mas se eu conseguir ir para o lugar dele, eu vou entender por que ele está vivendo aquilo. Aquilo que alguém pensa do ser humano, as certezas que tem a respeito dele, influem muito no seu modo de tratá-lo. Se, por exemplo, eu penso que o homem é visceralmente mau e que as chaves da solução dos seus problemas se encontram em mim, estabeleço um modo de relacionamento totalmente diferente do que se eu tiver uma visão otimista dele e julgá-lo capaz de dirigir a si mesmo. Os problemas do outro não estão em mim, que bom que não está, né? Porque aí eu estou disponível a ouvir todo mundo. Porque eu não seria capaz, e acho que ninguém aqui seria capaz de resolver o problema de todo mundo que liga. No CVV tem uma média de 1000 chamadas por mês. Nós somos 40 voluntários. 1000 dividido por 40, imagina, né? Os bonitos dando conta de resolver o problema de todo mundo? Não é assim. E aí eu não estou relacionando com a pessoa, estou relacionando com o problema. Então, se eu começar a achar que eu sei a solução das coisas, eu não relaciono com a pessoa, eu relaciono com o indivíduo que tem ou que não tem, que ganhou ou que não ganhou, que perdeu ou que não perdeu, e relaciono com o problema, tentando achar a solução para aquilo. E o sentimento fica. Outra coisa, né, que a gente pode se colocar no lugar do outro, eu vivo uma dor muito grande, eu sei o motivo dela e sei até como eu vou sair dela, mas ainda assim eu preciso falar sobre aquilo. E quando eu chego para falar com alguém, alguém começa a dar solução de como eu sair. É muito bom quando eu dou conta de falar que isso eu sei, como fazer isso eu sei, eu só quero desabafar. Mas a gente for lembrar que no momento que a gente chega, que o outro chega deprimido, precisando falar, ele chega sentindo desse tamanhozinho, ele não vai dar conta de falar isso. Norma, isso eu sei, como que eu vou resolver isso eu sei, eu só quero poder falar sobre o meu sentimento. Aí que vem a questão importante de eu entender que eu preciso relacionar com o ser humano e não com o problema dele. Porque se eu relaciono com o problema, eu o diminuo mais ainda. Alguns lembretes, né, para a gente exercitar essa relação de ajuda. Seja você mesmo. O que é seja você mesmo? Eu não preciso ir no CVV, desde que começou o CVV há 55 anos, a pessoa que criou, né, ele veio a modelo de os CVV samaritanos na Inglaterra, e ele descobriu que não precisava a pessoa ter formação nenhuma, bastava ela ter disponibilidade para ouvir as pessoas. E eu não preciso ser mais do que eu sou, Norma, de jeito nenhum. É claro que nós não estamos falando de um trabalho profissional, nós estamos falando de ser humano ouvindo o ser humano. E se eu for eu mesma, na minha simplicidade, no meu jeito de ser, no meu jeito de viver, eu consigo sim ouvir o outro. Aprenda a acolher bem. Outra coisa que eu paro para a gente refletir, né? Imagina que que algum de nós aqui precisa falar com alguém e eu chego para falar com a Berenice e a primeira coisa que ela faz é não me acolher, nem com o olhar, nem com a postura, nem com o comportamento. Então, a acolhida que eu dou para o outro, ela começa desde o tom de voz que eu disponibilizo. Se eu dou conta de fazer aquilo naquela hora, eu faço. Se eu não dou, é muito importante que eu seja honesta comigo mesmo. Nesse momento eu não estou pronta para fazer isso. Mas faz toda a diferença e vamos refletir também. Imagina a gente precisando falar com alguém e a pessoa está com aquele olhar assim de mais depressa, mais depressa. Fala logo, fala rápido, a gente corta o assunto pela metade. Então acolher é o ponto principal, é naquele momento em que eu chego para visitar alguém abre a porta e me deixa entrar. Relacione-se com a pessoa e não com o problema, porque a pessoa tem como eu ajudar. E eu ajudo essa pessoa no momento que eu permito que ela fale sobre o seu sentimento, no momento que ela fale sobre as suas dores. O problema não tem como eu resolver. Lá no CVV a gente coloca muito isso, né? Que o que o CVV oferece é esse apoio emocional. Então, às vezes, as pessoas que se disponibilizam a ser voluntário acha a gente um pouco rígido, porque eu falo, alguém bateu aqui na porta e pediu um prato de comida.
E aí eu penso assim, nossa, mas eu trouxe lanche, né? A gente não cozinha lá. Eu falei, eu trouxe lanche, eu podia muito bem oferecer, ok. Mas acontece que o CVV, Centro de Valorização da Vida, oferece apoio emocional. Então isso eu consigo oferecer para o outro, isso eu consigo doar para o outro. Por que no treinamento a gente, né, trabalha o tempo inteiro para que a pessoa consiga atender o outro através do sentimento? Porque isso a gente se prepara, né? E a gente se prepara infinitas vezes através de infinitos cursos e treinamentos. Para resolver o problema do outro é praticamente impossível eu me preparar para isso. Cada problema é um problema e ele é único. Para resolver a vida do pessoa enquanto indivíduo, é muito dela, é muito própria dela e não tem como eu resolver. Dê a sua atenção total. E o grande exemplo do dê a sua atenção total é, nós vamos fazer uma palestra numa escola e meu colega da Sinop, eu não estou dando conta de eu aqui falando e essa meninada com a mão no celular e mexendo. E acontece com a gente, né? Eu chego em casa, vou conversar com o marido e ele está lá assistindo televisão. Pode falar, Norma. Eu chego na minha amiga e vou conversar com ela está conversando comigo e está olhando no WhatsApp. Ou você vai falar assim, deixa eu postar uma foto aqui. Sabe? Então, a atenção total é quando eu paro tudo. Eu diminuo todos os meus ruídos, eu paro para ficar realmente com a pessoa. Não tem que ser 2 horas, não tem que ser 3 horas e meia. Pensa bem, quando eu preciso conversar com alguém, preciso desabafar, não é bom eu poder ter a pessoa olhando para mim, próxima a mim, e não precisa ser muito tempo. É mostrar que está me respeitando, mostrar que está ali disponível para mim. Facilite o desabafo. Aí uma vez uma pessoa, a gente dando curso, ela falou assim, não, Norma, esse negócio, a gente colocou, né, que no CVV a gente ouve as pessoas. Mas a gente não fala nada. Falei, fala a partir do que a pessoa traz. Não, esse negócio não dá para mim não. E tem pessoas que não dão conta disso mesmo. Mas facilitar esse desabafo é diferente da pessoa vir e falar assim, porque meu cachorrinho morreu. Preocupa não, eu tenho um lá em casa, você quer? Porque eu perdi meu celular. Não, mas o celular já estava velho, compra outro. Na Casas Bahia está vendendo. É diferente. Eu vou facilitar o desabafo quando a pessoa vem e fala, eu perdi o meu cachorro, eu vou falar o que você está sentindo com relação a isso. Eu não resolvo a vida dela. Quando a pessoa chega triste e não consegue expressar o que ela está sentindo, e eu coloco para ela, estou percebendo que você está triste, você gostaria de conversar um pouco sobre o que você está sentindo? E ela começa o diálogo e às vezes interrompe por uma dor ou por uma inibição, e eu falo com ela, olha, até agora você me falou isso, isso e isso. O que mais você gostaria de falar? É diferente de eu começar a criar ideias na minha cabeça para costurar esse diálogo, porque eu saio totalmente da rota que ela estava seguindo. Eu caminho totalmente por outro lado, porque eu não sei exatamente o que está passando dentro dela. Mas ela não quer falar nada. Ok, ela não quer falar nada e eu vou falar com ela, eu estou aqui com você. Quando é pelo telefone, eu falo para ela, eu só preciso que você me dê um sinal de que você está aí. E durante esse tempo do silêncio, eu vou falando, eu continuo disponível para te ouvir. E principalmente quando é o atendimento presencial, porque através de toda uma postura dela, eu percebo como que ela está. E aí eu posso colocar para ela, estou percebendo que você está nervosa, é isso? Você está com dificuldade de falar? Isso é facilitar o desabafo. Não é inventar coisa para preencher aquele espaço. Tente ver as coisas do ponto de vista do outro. É o que a gente fala da aceitação, né? Eu tenho que aceitar o que está acontecendo com o outro. É o que a gente fala sobre a empatia. Eu preciso ir para o ponto de vista do outro e entender. Meu marido me bate, tem 1 ano que ele está me batendo, mas eu estou com ele aí. Larga esse marido, não é meu papel fazer isso. Não, mas que absurdo, ela ainda continua aqui querendo desabafar, continua, tem algum motivo que está fazendo com que ela precise falar sobre esse sentimento. Não cabe a mim definir a vida dela. Ver essa história do ponto de vista dela é buscar compreender. Alguma coisa ainda acontece nessa relação que ela precisa continuar. E não cabe a mim achar que está no momento de interromper, não.
Ela vai crescer no momento que ela descobrir o caminho para fazer isso. Deixe as respostas virem do outro. De novo, né, para a gente refletir. Eu começo a falar alguma coisa com alguém e antes de eu chegar na metade do assunto, o outro já está emendando. Eu começo a contar uma coisa para a pessoa e antes de eu continuar, o outro já está sabendo exatamente o que aconteceu. Aí eu vou falar que eu fui ao médico e que eu estou sentindo uma dor, mas eu também não. E o que o médico aceitou para você? De repente eu não estou nem querendo falar da dor física, estou querendo falar do meu medo de ter ido ao médico, do medo do exame, mas o outro já vem trazendo alguma coisa. E a gente automaticamente a gente faz isso. Sem perceber, a gente faz isso. A gente vai dando respostas, às vezes, para a dor do outro. Não, preocupa com isso não, isso vai passar. Nada como um dia após o outro. Isso ele até sabe, porque ele vive tanto quanto eu. Mas naquele momento está doendo. E se eu estou disponível para estar com ele naquele momento, que amanhã pode passar, ele já sabe. E ele vai perceber. Não precisa eu ficar trazendo algumas coisas que façam com que ele pule esse momento que ele está sentindo. Então eu falo que ficar com o outro, a relação de ajuda é quando eu fico realmente com o outro na dor que ele está sentindo. Sem querer arrastá-lo para amanhã, que amanhã vai ser melhor. Ele sabe que amanhã vai ser melhor. Ou se não sabe, ele vai descobrir. Mas que bom se eu puder ficar com ele naquele momento, naquela hora. Responda as perguntas com honestidade e sensibilidade. Tem uma diferença muito grande, né, em honestidade e franqueza. Então, eu posso responder com honestidade as coisas que ele me pergunta. Eu não sei. Você está querendo saber a resposta sobre isso? Eu não sei. Mas vamos continuar conversando que a gente pode encontrar resposta. E sensibilidade é de perceber que até o meu tom de voz pode mudar alguma coisa na fala do outro. Então eu preciso, quando eu estou com a pessoa, quando eu estou disponível, que eu esteja realmente com esse coração aberto, com essa possibilidade de ajudar, que eu esteja realmente compreendendo que o outro está sofrendo. Isso é ser sensível à dor do outro. Isso é ser sensível ao momento dele e as minhas respostas vão estar a partir daí. Eu não tenho nenhum compromisso em ter que tirar o outro daquele lugar que ele está. Ele tem que sair. Ele precisa sair no momento dele. O meu compromisso, quando alguém me procura para desabafar, é ficar com aquela pessoa naquela hora. Desabafar é encontrar um ombro. E eu falo que o ombro, ele não pode ser muito mais baixo, porque senão dá problema. E se ele for muito mais alto, eu não alcanço. Então eu me nivelo a pessoa e só ofereço esse ombro que não tem nenhuma outra função a não ser o de acolhimento. Pergunte a si mesmo, se eu estivesse sofrendo muito e procurasse alguém, do que eu gostaria? Aí é o nosso papel para refletir. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso que alguém me ouça. Como eu gostaria de ser ouvido? De que eu gostaria? Quais as posturas ou atitudes que eu gostaria de reconhecer no outro? De alguém que tivesse tempo de me ouvir. E não importa se é muito tempo ou se é pouco tempo, mas que naquele momento esteja realmente ali. De me sentir amado. Através da postura do outro, através do olhar do outro, através do acolhimento do outro, eu sei que naquele momento ele está me amando. Porque amar é entrega e ele está se entregando a mim. Ele está ali para ficar junto de mim, não importa o que aconteça. De me sentir importante para outra pessoa. Se eu faço um trabalho desse, ou se eu me disponho a ouvir um amigo, a ouvir alguém que quer desabafar comigo, eu preciso, mostrar que a pessoa é importante para mim naquele momento. Outras coisas que eu tenho que fazer, elas vão ser feitas em outro momento. A gente fala lá no CVV que quando o voluntário opta por dar o plantão P15, de 15 às 19, que ele realmente tenha consciência que naquele momento, aquelas 4 horas, ele vai estar ali para o outro. E aí, assim, tenho que fazer coisas, tenho que resolver coisas, mas isso precisa ser depois. No momento em que então alguém vem na minha casa, eu quero conversar com você.
olha, eu tenho 15 minutos para conversar com você, ok? Mas que eu fique os 15 minutos. Se eu faço um trabalho, né, de atendimento fraterno, que eu esteja ali para fazer aquilo. E não achar que tem que ser mais rápido porque eu tenho que atender mais pessoas, ou que eu só dei uma passada ali para fazer aquilo e preciso ir embora rápido. Esse momento da entrega, gente, faz toda a diferença. Às vezes a pessoa só precisa saber que tem alguém ali disponível para falar com ela. E aí um amigo quer falar comigo, mas naquele momento eu não posso, eu falo, olha, não tem como eu conversar com você agora, mas daqui a X tempo eu vou. E que eu respeite isso para ele. A nossa necessidade do outro, às vezes, não é naquele exato momento, mas muito mais de saber que ele vai estar disponível para mim em algum momento. Que acreditem em mim sem eu ter que provar tudo. Aí eu estou atendendo a pessoa, num dia ela fala uma coisa, na outra semana ela fala outra, na outra ela fala outra, aí eu já começo a diminuir minha disponibilidade. Não, porque essa pessoa está mentindo. Semana passada ela falou aquilo. Gente, ela não tem que provar nada. Ela não tem que estar falando o que é certo ou o que é errado. O desabafo, às vezes, passa, eu preciso desabafar e às vezes eu conto para a pessoa a mesma coisa, de N formas diferentes, mas o sentimento é um só. Então, quando eu vou falar alguma coisa para alguém, eu não tenho que estar provando. Quando eu vou desabafar com alguém, eu não tenho que estar provando. E é muito ruim quando eu vou contar alguma coisa para alguém, alguém conta, mas que dia mesmo foi que aconteceu? Ah, porque eu estou muito triste, porque eu estou passando mal. Mas qual médico mesmo que você foi? Não, mas você tem certeza que você foi no médico certo? Ou seja, está me cobrando alguma coisa que não tem nada a ver com o que eu realmente estou querendo falar. Então, exigir que o outro comprove tudo o que ele está falando é uma atitude de desamor, é uma atitude de não disponibilidade de estar para ouvi-lo. Se é certo ou se é errado, é uma questão dele. Aí a gente volta lá atrás. Eu não julgo no momento que eu estou ouvindo, ou pelo menos me trabalho para não julgar. Outra coisa que eu gostaria é de estar no comando do que acontece comigo. Que não me dê receita, que não me dê sugestão, que não me dê endereço, que não me dê diretriz. Se isso eu quiser, que eu possa pedir. Às vezes a pessoa conversa lá no CVV e a forma, né, porque a gente está tão viciado nisso, que quando eu ligo, assim, eu queria que você me desse um conselho. E aí a gente coloca para ela, olha, vamos conversar um pouquinho mais, quem sabe você mesmo acha a resposta. Ok, ela conversa, ela desabafa, aí no final, não, mas mesmo assim, eu gostaria que você me desse... Nós temos alguns endereços lá, né, que a gente não tem muito direito de... Ah, tá, mas mesmo assim eu gostaria que você me desse o endereço de tal lugar. Só depois que aconteceu esse desabafo é que eu vou fazer isso. Não antes, para que ela não se sinta obrigada a interromper. Ela ligou pedindo alguma coisa e eu interrompo o atendimento que eu posso dar a ela. De ficar à vontade. E eu fico à vontade... quando o outro me permite estar à vontade, né? Eu gosto muito e é muito bom quando eu vou conversar com alguém e que pelo olhar, pelo tom de voz, a pessoa me permite sentir que eu posso falar. Quando não me julgam, quando não me criticam, quando não me aceleram, quando não muda, né, o foco daquilo que está ali fazendo. Então, eu realmente sinto a vontade de conversar com alguém. Quando não acham que sabem as respostas todas, aí eu estou à vontade de estar com a pessoa. De alguém que demonstre se importar com o que acontece comigo. É diferente, né? É a pessoa importar e a hora que eu vou conversar com ela, e pela conversa eu sei que ela está importando, porque ela pergunta sobre o que eu estou sentindo. Ela pergunta sobre como eu vou ficar a partir daquilo e não sobre coisa prática, e não sobre coisa real, não sobre coisa concreta que teria como eu resolver. Vamos parar um pouquinho e imaginar quando eu vou conversar com alguém, como que é gostoso perceber que a pessoa está importando com o que está acontecendo comigo. Que a pessoa mostra, não, realmente eu estou percebendo que está doendo muito isso que você está sentindo. Isso me abre a possibilidade de estar ali. Isso não me faz sentir culpada de estar ocupando o espaço e o tempo do outro. De ser aceito como eu sou. Eu só vou mudar
Se a pessoa que me ouve acredita na confiança e confia na minha tendência atualizante, na minha capacidade de crescer e de me melhorar, a pessoa vai me aceitar como eu estou naquele momento. Porque ela acredita em mim. Ela sabe que eu vou dar conta de mudar. E às vezes é um acreditar que nem eu mesmo acredito. Mas a partir do momento que a pessoa vai conversando comigo e me percebendo e me permitindo me conhecer e saber como eu sou e saber o que eu sinto, ela está me mostrando que eu sou capaz. Então, ela faz isso de acreditar em mim a partir do momento que ela trabalha e que ela lida com o meu sentimento, com o meu problema, ela deixa que eu resolvo e me estimula sim. Né? Tá, você está vivendo isso e o que você já buscou fazer para sair desse lugar? É diferente de falar, faz isso e isso e isso. Quando ela passa a pergunta para mim, ela me faz refletir e se predispõe a refletir junto comigo sobre aquilo que eu estou colocando. Se eu estivesse sofrendo muito e procurasse alguém, eu gostaria de atenção completa. Não gostaria que alguém conversasse comigo com o celular do lado e toda hora olhando se ele está tocando ou não. Eu não gostaria de conversar com alguém que de repente estivesse olhando no relógio e passando a nítida impressão de que daqui a 3 minutos ela vai levantar e vai embora. Eu não gostaria de conversar com alguém que estivesse remexendo o tempo inteiro e sentindo assim, nossa, já deu. Nossa, já tá bom. Nossa, já acabou a história. É alívio e é possível, gente, é muito gostoso quando a gente atende alguém lá no CVV e de repente a pessoa fala, nossa, que bom que eu consegui falar o que eu estava sentindo. E nós podemos nos colocar no lugar dessa pessoa. Que bom quando a gente encontra um amigo que você pode falar, de repente você sai até mais leve. Não que tenha resolvido o problema, mas está se sentindo mais leve. E o desabafar é aliviar aquela dor que está sentindo. Desabafar é poder tirar aquela pressão toda para encontrar outro caminho, para encontrar outro processo. De alguém que não usaria isso contra mim mais tarde. Mas semana passada você me falou aquilo, por que você resolveu isso agora? Mas não foi isso que você tinha falado comigo que ia fazer essa semana? Já aconteceu, né, com alguém de começar a falar e a pessoa falar assim, não, mas semana passada você não falou comigo isso não, você falou outra coisa. Você tem certeza que você vai fazer isso agora? Porque não era isso que você tinha falado que ia fazer. Então eu tenho que ficar o tempo inteiro repensando e buscando uma verdade que é minha. E que eu não tenho que ficar provando para o outro. E quando eu vou falar com alguém, alguém fala, não, na semana passada você tinha me falado que ia fazer assim, assim, assim. Eu paro e penso, não está disponível para me ouvir. E ouvir, essa arte de ouvir, gente, é uma coisa presente. Não adianta eu ouvir hoje pensando no que eu ouvi semana passada e pensando no que eu vou ouvir mês que vem. É naquele momento que eu preciso. É naquela hora que tem alguma coisa que alguém tem para falar comigo. E é naquela hora que eu vou oferecer o ombro amigo para essa pessoa. De sentir que eu posso confiar na pessoa. Confiança é tudo, né? A pessoa não vai usar das informações que eu passei para ela, não vai usar do meu sentimento. E é interessante isso porque às vezes eu conto coisas para alguém que depois eu fico assim, nossa, eu estou sem coragem de encontrar com a pessoa semana que vem porque eu contei isso assim para ela. E às vezes a pessoa liga no CVV e ela precisa, às vezes não, toda vez que a pessoa liga, ela precisa sentir que ela pode ligar num outro momento, que ela pode ligar num outro dia, que eu não vou fazer uso do que ela me falou semana passada. Não cabe a mim fazer isso. Eu não posso fazer com que ela se sinta envergonhada de ter trazido algum sentimento, alguma tristeza, alguma dor dela para mim. Do que eu não gostaria? De preleição, de sermão, discurso e debate. Ah, mas você sabia que ia acontecer isso? Eu te avisei, todo mundo te avisou. Esse casamento não ia dar certo, mas estava na cara, sua mãe falou, não casa, e você casou. Você está sabendo que não ia dar certo, você já conhece ele, a família dele inteira, a mãe dele te falou que ele não era uma pessoa boa. É isso que eu estou buscando quando eu vou desabafar e falar que o casamento não deu certo? De jeito nenhum.
né? Não é um poder de quem está me ouvindo, uma capacidade de quem está me ouvindo de conhecer toda a história e saber todas as respostas que eu estou buscando, não. Eu estou buscando alguém que possa falar sobre a minha dor. E dor, sentir dor não tem certo, não tem errado. O que eu faço com ela é outra história. Mas não tem certo nem tem errado. Tem o que eu estou sentindo naquele momento. Não, deixa eu te contar, eu vou te ensinar uma coisa legal para você lidar com o seu chefe. Vou te ensinar um jeito bacana que ele não vai mais te fazer sentir assim. Não é isso que eu quero. Eu não quero receita, eu não quero sermão, eu não quero alguém que venha discursar para mim sobre aquilo que eu estou sentindo. Preocupa não, Norma, esse mundo é assim mesmo, acontece com todo mundo. Você não é a última, não é a primeira, nem vai ser a última. Não é isso. Naquele momento eu sou a única. Não adianta alguém falar, não, você não é a primeira nem a última que acontece isso. Não esquenta não, esquenta sim porque a dor é minha. Então, eu não posso e não quero ouvir esse tipo de fala que às vezes me tira do meu lugar e me leva para um lugar de sentir desse tamanhozinho. Nossa, minha dor então não vale nada, não adianta nada eu estar sentindo isso. De rejeição. É muito perigoso isso, gente, porque... E lá no CVV é uma das coisas que a gente trabalha, eu acho que na vida, porque o CVV a gente fala que não é um curso, não é um trabalho, não, é uma proposta de vida, onde eu tenho que me trabalhar o tempo inteiro. Trabalhar meus conceitos, preconceitos, minhas dificuldades, minha humildade, meu nivelamento. E às vezes eu vou ouvir a pessoa falar de uma coisa que eu não dou conta de jeito nenhum, que é totalmente contra os meus princípios. Se eu lembrar que eu preciso relacionar com o sentimento dela e não com a atitude, eu vou dar conta de ficar com ela e não vou rejeitá-la. Agora, se eu ficar de novo no problema ou nela enquanto indivíduo, eu sou ser humano tanto quanto ela e vai bater alguma coisa que não tem muito a ver comigo. E aí eu vou rejeitar. A gente tem visto, né, as estatísticas de questão do suicídio, que jovens de 14 a 20 e poucos anos está aumentando muito o número de suicídio. 1000 coisas que os jovens estão vivendo hoje, que às vezes não passa pelo que a gente aceita, pelo que a gente quer, e aí existe um processo, isso a gente ouve lá, né? Um processo de rejeição muito grande que sente em casa, sente na escola, sente com os amigos, essa coisa toda. Imagina se eu vou ligar para ouvir, para falar com alguém, e vou falar exatamente de um sentimento de rejeição que eu estou vivendo, e a pessoa que me atende também me rejeita através da voz, através de conselho, através de sugestão. Sai disso, menino, você está muito novo, não mexe com isso não, que isso não é bom. Eu vou falar exatamente da minha dor e alguém vem dar uma preleção me mostrando que rejeita totalmente o que eu estou vivendo. De que me dissessem que é errado ou tolo me sentir assim. Não importa o motivo que me levou a sentir, importa o meu sentimento. Não importa a causa do que eu estou vivendo, importa o que eu estou vivendo, e isso é importante para eu desabafar com alguém. Isso é alguma coisa que vai me enchendo, que vai me amadurecendo, que vai me machucando e que vai me fazendo sentir uma total perda da disponibilidade para viver. Então eu preciso sim que as pessoas me ouçam, sem de jeito nenhum falar que está errado ou fazer com que eu me sinta totalmente desfocado da vida ou da comunidade porque eu estou sentindo ou vivendo aquilo. De ser interrogado para arrancar informações. Eu falo que voluntário, na escuta, não importa no CVV ou seja onde quer que seja, não trabalha com alicate. A informação vem dele, no momento que ele sentir disponibilidade. Se eu me mostrar disponível, de coração aberto, a resposta vem. Se o outro começa a puxar, eu vou me sentindo, porque eu não sei exatamente o que ele quer saber. E na verdade ele não tem que saber nada, porque ele não tem que resolver o problema para mim, ele tem que falar e permitir que eu fale do meu sentimento. Perguntar sobre o sentimento, ok. Como você está sentindo agora? Tá, você me contou isso, mas me fala, não é importante o que você fez, é importante o que você está sentindo. É diferente de perguntar que dia que foi, quando que foi, estava você e mais quem? Por que aconteceu isso? Que jeito que você resolveu? Como que você fez para acontecer? Percebe a diferença de uma coisa para outra? Isso não é desabafo, né? Isso é querer arrancar respostas do outro
que não vai adiantar, porque a história toda ele já conhece, só interessa a ele. E eu não tenho nada para fazer com a história do outro, então eu não tenho que ficar arrancando a história do outro. Eu tenho que ficar ajudando no sentimento para que ele resolva a história que está acontecendo. Não gostaria de que me dissessem o que fazer. Me dá sugestão, me dá solução. Não, eu tenho uma coisa boa para você fazer. Olha, aconteceu comigo e eu fiz assim, assim e assim. Né? O que acontece comigo é diferente do que acontece com o outro. Eu tenho uma vida inteira totalmente diferente da vida do outro. De conselhos não solicitados, se as pessoas pedem, não, Norma, mas eu queria um conselho. Né? Vocês ouvem muita gente, vocês têm muita experiência e eu sei que você já deve ter ouvido falar alguma coisa igual a mim. Me dá um conselho sobre isso. Olha, a sua vida é sua, ela tem um valor e ela é importante. Vamos conversar mais um pouco e você vai achar a resposta. Eu posso até te dar um conselho, mas ele você só vai usar se tiver a ver com o que você está sentindo. Então vamos conversar mais um pouquinho e no meio do caminho a pessoa esquece que ela queria conselho. Muitas vezes a gente sabe que quando ela liga pedindo conselho, é uma forma dela se ligar com a gente, porque a gente está acostumado a isso, né? Eu quero te contar um negócio, mas eu estou sem jeito, sem saber como que eu faço. Eu queria que você me desse um conselho. Conselho só é bom e eu só faço realmente quando tem a ver com uma ideia minha. Se eu peço uma coisa e a colega me dá um conselho para cá e eu estava pensando para cá, eu vou seguir para cá. Não precisa eu achar ela respeitou e atendeu o meu conselho, não. Então, não é isso. E o conselho faz com que o outro não desenvolva e não busque as próprias respostas. De que ajam de forma paternalista. Não, deixa que eu resolvo para você, eu vou te ensinar o que é melhor para você fazer. Paternalismo é bom talvez em algum momento, mas não no exercício da escuta, porque eu faço com que a pessoa se sinta incapaz. Ninguém aqui gostaria de desabafar e sentir que alguém está carregando ele no colo. Colo de apoio, colo de acalor, colo de acolhimento, ok, mas colo de resposta não é o caso. De alguém tentando me animar, isso passa, a vida é boa, amanhã é outro dia, você vai conseguir, confia em você, é a pior coisa. Eu vou ligar falando que eu estou sofrendo tudo, alguém fala, confia em você. Eu confio, mas pode estar sentindo, não tem problema eu estar sentindo. Isso não significa que eu não confio em mim. E às vezes nós temos muita dificuldade do que falar com o outro, a gente fala com ele assim, confia em você, eu tenho certeza que você vai conseguir. O outro tem certeza, eu não tenho, se eu tivesse eu não estaria sofrendo. Né? Então a gente tem que repensar falas que às vezes a gente usa e o que é legal, por que isso é legal? Porque se eu conseguir parar e repensar um monte de falas que eu expresso, um monte de posturas minhas, eu vou entender por quê. Quando eu falo com alguém, confia em você, se eu parar e pensar, falar, nossa, eu não tinha mais nada para falar com a pessoa, né? Mas também não precisava, eu precisava era ouvir. E aí, a hora que eu disparo, eu tenho certeza que você vai sair melhor do que isso, é porque eu não estou dando conta de ficar com a pessoa no pior que ela está vivendo. Não gostaria de conversa vazia, de inventar conversa, porque às vezes eu fico com uma dificuldade danada, eu tenho uma coisa para te contar e uma coisa muito séria. Aí o outro, por dificuldade, começa a inventar conversa para encher lugar, encher aquele horário e eu vou distrair a Norma, né? Porque aí ela não sente. Será que é isso? Será que eu estou precisando ser distraído ou eu estou precisando realmente falar do meu sentimento? De me sentir um peso, porque uma coisa é eu estar disponível para ouvir o outro e estar ali com ele. Outra coisa é eu achar que eu estou pronta e a pessoa vai trazendo coisa e no final eu já não estou mais dando conta de ouvir. Aí alguém me perguntou assim, tá, mas o que vocês fazem com o que vocês ouvem? Porque vocês ouvem um monte de coisa. Eu vou fazer um trabalho de ouvir as pessoas, então eu vou ouvir um monte de coisa. O que eu faço? Eu busco alguém para me ouvir também. Se eu acredito que isso dá certo, eu vou fazer isso com o outro. E se eu me relaciono com o sentimento da pessoa, não fica pesado. Mexe comigo, não significa que eu não sinta, é lógico que eu vou sentir. Mas não pesa, porque eu confio que o ser humano no outro, que ele vai dar conta de sair daquilo. Se eu relacionar com o problema, eu saio carregando o problema para casa. Eu vou deitar e vou pensar que a pessoa está lá passando fome, que a casa caiu, que os filhos dela estão doentes.
tá? Mas se eu relacionar com o problema, com o sentimento dela, com a tristeza dela, eu vou perceber que ela vai saindo da tristeza e vai encontrando um caminho. Ela vai buscar uma ajuda e vai se sentir melhor. Ela vai perceber que ela dá conta de sair daquele processo e aí não pesa para mim. De sentir culpa, né? Eu vou falar uma coisa para a pessoa, mas eu estou sentindo muito culpada do que eu vou falar, porque é uma coisa tão feia, uma coisa tão ruim. Só vai ser assim se o outro demonstrar para mim que está rejeitando a minha fala. Se eu demonstrar para o outro que eu rejeito o que ele vai falar e ele se sente culpado, sim. No final da história ele está se sentindo tão culpado que quase que ele me pede desculpa de ter falado as coisas. E de ficar sozinho. Eu quero conversar com alguém, eu quero desabafar com alguém e alguém tem uma postura tão fria, tão de rejeição, tão focado mais no trabalho do que nisso, que eu me sinto totalmente sozinha. É como se eu estivesse falando com as paredes e o outro nem um olhar mostrando que está ali comigo. E é preferível eu não falar do que eu começar a falar e acabar me sentindo totalmente sozinha. Então, a gente vai perceber, né, que se a gente conseguir essa arte de ouvir, e isso é desenvolvido porque a gente não aprende isso desde pequenininho, é um exercício de amor, é um exercício de doação, é um exercício de humildade,
é um exercício de luz, porque no momento que eu ouço alguém, no momento que eu estou com alguém, eu estou fazendo com que essa pessoa cresça, eu estou fazendo com que essa pessoa se desenvolva. Não importa se eu faço um trabalho disso ou se eu paro em algum lugar, eu estou no ponto do ônibus, eu estou dentro do ônibus, eu estou na fila de um banco, é ouvir. Ouvir é deixar que o outro fale e eu diminuir os meus ruídos para estar com o outro. E aí tem um poema, né, da Clara Feldman, que eu acho que traduz isso. Tente de alguma forma fazer, de alguma maneira fazer alguém feliz. Aperte a mão, dê um abraço, um passo em sua direção. Aproxime-se sem cerimônia. Dê um pouco do calor do seu coração. Assente-se bem perto e deixe-se ficar, muito tempo ou pouco tempo. Não confie o tempo de se dar. Deixe o sorriso acontecer e não se espante se a pessoa mais feliz for você. Porque quando eu ouço o outro, ele se alivia, mas a minha sensação de ter estendido a mão é muito maior. Quando eu ouço o outro, ele caminha. E a minha sensação de que eu fiz alguma coisa para ajudar esse caminhar, ela é muito intensa e ela é muito forte. E aí eu me disponibilizo a ficar com o outro e a ficar mais com o outro. Quando começou o trabalho do CVV, foi exatamente por isso. Porque alguém percebeu que alguém, por não ser ouvido, se matou. Então começou a pensar, então as pessoas se matam porque não são ouvidas. Se eu parar para refletir, quantas dores eu já vivi sozinha, quantas dores eu já vivi na minha vida, que se eu tivesse alguém para eu conversar 5 minutos, teria sido um pouquinho menor, teria sido um pouquinho mais ameno. Então a proposta, né, dessa arte de ouvir é uma mudança interna que é importante que a gente tenha, de uma disponibilidade que todos nós temos, mas que a gente não percebe isso. De uma capacidade que todos nós temos na família, no trabalho, em todos os lugares. Né? Isso não significa que tem um lugar próprio para fazer isso. Ou melhor, tem sim. O lugar próprio é onde tem um irmão e que quer conversar. O lugar próprio é onde tem alguém que precisa e eu estou disponível. E eu só preciso de usar alguma coisa que o universo já me deu, que é o meu ouvido e a minha capacidade de sentir. Ok? Vou abrir agora para alguma pergunta, se alguém quiser fazer. Você está falando a questão da